oficial de Faraó, capitão da guarda. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, aqui nós vamos ver na palavra de Deus, isso são histórias que estão registradas, que aconteceram, verdadeiras, né? Que aconteceram com aqueles homens que foram escolhidos por Deus para uma obra. Aqui nós vamos ver que José era um garoto muito simples, um garoto humilde. Ele contou um sonho. Na sua simplicidade, ele não tinha malícia. Por isso ele não percebeu que aquele sonho pudesse irritar os seus próprios irmãos. Ele não percebeu isso, porque era um garoto bom. E depois ele voltou a ter esse sonho. Não significa que foi no dia seguinte. Muito provavelmente passou alguns meses até ter o próximo sonho, né? A ponto de passar aquele mal-estar, né? Porque ele conta um sonho, tem aquele mal-estar, passa-se o tempo, ele tem novamente o sonho e ele conta o sonho. Mas tudo isso é um plano de Deus, tá? Tudo isso aqui é um plano de Deus. Nós vemos aqui, irmão, essa parte aqui, ó. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Nessa parte, irmão, aliás, toda essa parte que nós lemos aqui, isso aqui prefigura a história de Jesus Cristo. Irmão, só tem uma pessoa que a Bíblia narra a história dele, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo encaixa em cada uma dessas histórias, tá? Jesus Cristo é o amado de Deus, mais do que a todos os outros. Isso está escrito na Bíblia, está escrito em Isaías, está escrito em Hebreus. Jesus o amou mais do que aos seus irmãos. E aqui a gente vê exatamente a mesma coisa, né? Falando é José, mas aqui já mostrava o que aconteceria com Cristo. Lá na passagem de Jesus, Deus fala da nuvem quando Jesus é batizado: eis o meu filho em quem me comprazo, né? Ele fala com Cristo. Depois no versículo 7, eis que estávamos andando, atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Isso aconteceu com Cristo, da mesma forma. Aqui quando ele fala que os molhos de vocês se inclinavam a mim, quando Jesus Cristo diz que ele é o enviado de Deus e que ninguém vai conseguir ir ao Pai se não vier por ele, os sacerdotes também se irritam com ele, também ficam irritados e ficam nervosos. Quem é esse homem? Por quê, irmão? Eles olhavam Jesus pelos olhos da carne. E o que nós vamos encontrar em Jesus olhando pelos olhos da carne? Nós vamos encontrar um homem chamado Jesus, filho de José, que nasceu na esquina, atrás da padaria do Zeca, né? Vizinho com a barbearia do seu Francisco. Quem é esse homem? Quem ele pensa que é? Nós passamos a vida inteira estudando a lei. Eis aqui na minha cabeça todas as marcas. A gente segue de acordo à palavra de Deus. Desprezaram Jesus. Eles falaram: nunca que nós vamos confessar esse homem, jamais vamos nos ajoelhar perante este homem. Exatamente tudo o que se passa em José já era uma imagem de Jesus Cristo. E aí alguém pode fazer a pergunta: mas irmão, e nós? Aonde nós encaixamos aqui? Sim, nós também estamos aqui. Só que nós, irmãos, somos os irmãos de Jesus. Aqui representa a humanidade que recusou Cristo, a humanidade que matou Cristo na cruz. Aí alguém pode pensar assim: eu não mataria. A gente não sabe, irmão, ninguém sabe. Hoje você pode pensar que não, porque a sua mente já se abriu. Você sabe. Você quer ver um exemplo?
Quando nós lemos lá na Bíblia que fala que Jesus estava orando antes de ser levado morto, ele estava orando. O que os apóstolos faziam? Dormindo. João, Pedro, Paulo. Quando nós lemos, irmão, o que a gente pensa? Eu já cheguei a pensar assim uma vez: eu não ia estar dormindo de jeito nenhum. Meu Deus, Jesus ia morrer. Você acha que eu ia estar dormindo? Irmão, essa resposta é só você ser honesto consigo mesmo e nos levar para aquele momento. Como assim? Na cabeça de Pedro e de João, o que estava acontecendo? Nada. Era só mais um dia. Eles tinham acordado muito cedo, estavam cansados. Na cabeça deles, o outro dia seria só mais um dia que eles iam acordar e caminhar e evangelizar. Por isso que eles dormiram. Eles não sabiam que Jesus ia ser morto naquela noite. Por que Jesus ele não dorme? Simples. Se um anjo aparecer para você agora e falar que foi dado uma autorização de Deus para todos os seus inimigos, eles estão autorizados a te pegar agora e te arrastar pela rua e te matar na praça da sua cidade, você consegue dormir? Você não vai dormir. Por isso que Jesus não dormiu. Os apóstolos não imaginavam que isso ia acontecer. Então nós também íamos dormir. Josafá, se estivesse lá, ia estar dormindo também. Era só mais um dia. Então nós estamos aqui nas Escrituras. Quem? Os irmãos de José. Aqueles que levavam má fama para Deus. A Bíblia fala que o homem está caído. O homem não leva boa fama mais para Deus. Todos foram rejeitados. Romanos fala: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia aqui diz que só tinha um filho de José que o amava e que Deus que José estava se preparando para entregar tudo na mão dele. Era por isso que os irmãos tinham inveja, porque sabiam que a herança ia ser entregue na mão de José. Quem que é esse, irmão? Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, a quem Deus preparou tudo para entregar na sua mão. Aqui, irmão, você não vai ouvir a palavra de onde a gente veio, que você é José, que você é um coitado e que está todo mundo conspirando contra você e que Deus vai realizar os desejos do seu coração e que eu vou fazer as coisas na sua vida e que eu vou tirar os adiantos. Não, irmão, me perdoa. Aqui nós não vamos mentir para você. Nós não vamos te enganar. Aqui nós vamos nos colocar no nosso lugar, porque essa é a palavra de Deus verdadeira. Nós é que somos os filhos que irritamos e entristecemos a Deus. Só tem um, irmão, que agradou a Deus. A Bíblia fala: só o Filho de Deus o agradou. E aqui mais um pouco abaixo, irmão, a gente vai ver aqui também: disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu: eis-me aqui. Sabe onde está escrita essa parte, eis-me aqui? Isaías, capítulo 6. Quando Deus faz o plano, lá parece que é Isaías quem está respondendo. Mas Isaías, ele está sendo usado, eu esqueci até o nome da palavra, que é quando é uma pessoa, mas na verdade está querendo dizer que é outra. Quando Deus olha no céu e ele diz assim: quem há de ir? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Tem alguém que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem é? O Filho de Deus. Tá aqui, ó. José fala: vai, os teus irmãos estão lá. Vai, e ele fala: eis-me aqui, meu pai, envia-me a mim. Quando José vai chegando, o que acontece? Os irmãos o enxergam e o já se irrita. Antes mesmo de Jesus chegar, os irmãos se irritam e já conspiram em matá-lo. Aonde cumpre isso? Jesus, ele acaba de nascer, ele ainda não teve tempo de abrir a boca e os homens já conspiraram para matá-lo.
Herodes já falou, vai e mata todas as crianças que estão com idade de 2 anos para baixo. Irmão, cumpriu tudo, irmão. Se nós olhar com cuidado, qualquer personagem do Velho Testamento não tem outra imagem que não seja a imagem do Filho de Deus. Ele é o único herói do Evangelho, irmão. A palavra de Deus genuína não vai apontar para nós, ela não vai falar da nossa vida. A palavra genuína só fala da vida do Filho de Deus. Essa é a verdadeira palavra. E qual é o efeito dessa palavra? O efeito dessa palavra está te mostrando: somos pequenos, somos pecadores, somos miseráveis, e nós entendemos então o tão grande amor de Deus, irmão, que está em teu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus pregada com honestidade, ela vai sempre nos diminuir e vai mostrar que o único, irmão, o único que pode ficar de pé na presença de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Os outros se curvam porque você é um miserável pecador. E aqui, irmão, e José foi, mas é um pasto, irmão. Não tem ninguém no pasto. É um pasto. Quando ele chega lá naquele pasto, os irmãos já falando: bom, nós avisamos pro papai que a gente vai estar nesse lugar. É capaz dele mandar José vir para cá. O que a gente faz? Vamos para outro lugar, se ele não vai nos atormentar. Mas era plano de Deus. Então quando ele chega naquele pasto, o que acontece? Ele encontra um homem. Quando a gente lê isso aqui na comunhão, a gente sabe, aquele homem não está ali à toa. Foi Deus que colocou, porque Deus queria que José encontrasse os irmãos dele. Como é que você encontra um homem no deserto, num pasto, sozinho? Ele encontra esse homem e fala: e achou um homem. Olha só, hoje a gente sabe, esse homem era um anjo. Um anjo com aparência de homem comum. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. Ou seja, ele andava perdido. Quando fala andava errante, ele já estava perdido. Mas Deus, para fazer com que ele acertasse o caminho, colocou um homem lá. E o homem pergunta para ele, olha só: e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele olha para aquele homem e disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Olha José, todo humilde, irmão, simples, com amor no coração. Onde eles estão apacentando? E disse ao homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E José foi, irmão, e foi ainda e achou os irmãos dele em Dotã. E o que aconteceu? José ainda vinha longe e já planejaram: e agora vamos matá-lo. Vamos matá-lo, e agora eu quero ver quem aquele lá vai se agradar. E aonde que está isso na Bíblia? Irmãos, a palavra de Deus, eu não me lembro bem do capítulo exato, mas Jesus ele diz assim: vós sois filhos do diabo. Se não me engano é João capítulo 8. João capítulo 8, 44. Vou abrir rapidamente. João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Jesus diz assim, olha aqui: vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Nesse capítulo aqui, irmão, Jesus ele fala assim: vocês querem me matar. E eles falam: não. Ele falou: vocês querem satisfazer a vontade de vosso pai. E aqui é exatamente o que acontece com José. José ele vai se aproximando, os irmãos falam: vamos matá-lo. Vamos matá-lo, porque a missão daqueles homens, irmão, era simplesmente atrapalhar o plano de Deus, acabar com o plano de Deus. Mas Deus já tinha um plano, irmão.
né? E o plano era: José será traído pelos seus próprios irmãos. Jesus Cristo veio nos abraçar. Aqueles homens que rejeitam Jesus representam a humanidade. Somos todos nós, eu, você, os judeus da época. A humanidade traiu Jesus, a humanidade mata Jesus Cristo. José é a mesma coisa, José é traído, José é vendido no Egito. Mas qual é o propósito disso tudo na vida de José? Ele fala mais para frente, quando ele encontra os irmãos, já uma posição abaixo do faraó. Mais ninguém está acima dele. Igual a Jesus hoje, Jesus só tem Deus acima dele, mais ninguém. E José encontra os seus irmãos, ele fala: fique em paz, tudo isso foi um plano de Deus, para que vós vivereis. Irmão, Jesus morre, quando ressuscita, ressuscita alegre e feliz. Ele fala: tudo isso convinha acontecer para que vós vivereis. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Não tem como nós lermos as Escrituras, nós não conseguimos enxergar mais ninguém que não seja nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia, irmão, só fala de Jesus, irmão. A história dele é linda. E ele vem como um homem pobre, simples, falando de amor, falando de humildade. Um homem sincero, sensato, irmão, que veio nos salvar. E o que os nossos irmãos fizeram? O que os nossos pais fizeram, irmão? Mataram o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Encarnado num corpo igual ao nosso, para sentir o que nós sentimos, né? Os pés dele ficaram sujos com a poeira da terra. Às vezes cheirou até o mau cheiro chamado de chulé. Ele também deve ter ficado com a cabeça suja, barbudo, né? Barbudo eles tinham mesmo a barba, aquela barba mal feita. Homem pobre, roupa suja, simples. Ele foi pobre, sendo o dono de tudo. Bendito seja Deus! O dono de tudo veio na terra como miserável e ainda assim, irmão, colocou a vida dele na nossa mão, porque foi nós quem tiramos a vida dele, irmão. E sabe para quê? Para que você se ajoelhe hoje, confesse os seus pecados e seja perdoado, irmão. Tudo isso para tirar de nós uma culpa que era toda nossa. Nós já éramos culpados, fizemos segunda vez culpado, matando ele, para que ainda assim ele falasse antes de morrer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Todos nós, irmãos, não somos melhores do que absolutamente ninguém. Quanto mais conhecimento você tiver de Cristo e do Evangelho, mais miserável você se torna. O sentimento do Evangelho vai gerar em nós vergonha. É minha culpa, Senhor, que você morreu. Foi minha culpa, Senhor. Foi a culpa do nosso pai. E como que ele nos paga, irmão? Morrendo de braço aberto para receber qualquer um de nós. Ainda que ele quisesse fechar os braços, ele não conseguiria. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Por isso, irmão, ele diz: de maneira nenhuma aquele que me confessar será lançado fora. Nunca, irmão. A salvação parte de Deus. Foi um plano dele. Tudo plano dele. É ele quem opera a obra de salvação. Ninguém se perde, irmão. Nós caímos, nós pecamos, nós não perdemos, irmãos. Perder é abandonar Jesus. E é impossível, uma vez que nós sabemos do tamanho desse amor, a gente abandoná-lo. Porque não resta mais nada nessa terra. Não tem mais nada aqui para nós, irmãos. Tudo que restou aqui para nós agora é manifestar o que Jesus ensinou para a gente fazer. Manifestar, vamos dizer para o mundo o quão maravilhoso é Deus, o quão bondoso é o nosso Deus. E aqui, irmão,
E aqui os filhos de José, aliás, tem alguns aqui, como no caso Rúben. Rúben saiu para fazer alguma coisa e quando ele chegou já tinham feito todo o plano, já tinham vendido Jesus. E o que isso significa? Por mais que você não seja um homem violento, por mais que nós não saímos matando, fazendo nada de errado, como Rúben não teve culpa. Todavia, estava no mesmo meio, no mesmo bojo. Por isso somos todos culpados. Porque às vezes tem um que fala: eu não teria coragem. É verdade, a gente não ia ter essa coragem de matá-los. Mas nós estávamos fazendo parte de tudo isso. E não acha, irmão, a gente que se estivesse lá ia fazer diferente. Não ia. Se Deus pega nós agora e nos coloca no lugar dos sacerdotes, irmão, ia acontecer tudo conforme aconteceu, porque era plano de Deus. O plano de Deus, irmão, quando determina, não volta para Deus sem o cumprimento da vontade de Deus. E o plano de Deus é salvar a todos nós, um a um por um. E hoje Deus aguarda o Espírito Santo indo buscar um por um, como nos alcançou, irmão. Nós não vemos, mas nós fomos apanhados pela mão do Espírito Santo, e aos poucos, a cada pregação, irmão, nós vamos sendo lavados. Vai acrescentando mais um pouco no nosso conhecimento, mais um pouco no nosso entendimento. O Senhor vai tirando de nós, irmão, coisas. Jesus, depois de 3 anos pregando a palavra, foi que ele disse aos seus discípulos: agora vós estáis limpos pela minha palavra. Então a palavra de Deus, ela vai nos lavando, irmão, lavando aos poucos, ela vai limpando a gente, vai nos convertendo cada dia mais, irmão. Aquele que entende o verdadeiro evangelho, antes de nós entender, nós temos temor, nós temos medo, porque sabemos o tamanho de Deus. Sabemos a ira de Deus. Quando a gente alcança o entendimento do evangelho, nós agora seguimos a Cristo, não é mais por medo, irmão, é por amor e por vergonha do que a gente fez. Agora nós somos constantemente humilhados pelas nossas próprias obras, irmãos. O amor de Jesus é tão grande que nos constrange, deixa a gente constrangido, a gente se sente humilhado. Nós matamos e Ele ainda nos ama. E mesmo assim Ele nos abraça, porque Deus sabe do tamanho da nossa ignorância, irmão. O mais correto é o grande. Aquele que é alto, ele se abaixa para falar com aquele que é pequeno. Ele se abaixa, como um pai, às vezes, ele abaixa-se no seu entendimento para manter um diálogo com uma netinha ou com seu filho. Assim é Deus, para que a gente possa ter acesso a Ele, irmão. Porque se não fosse assim, irmão, ninguém nunca chegaria a Deus, irmão. E está lá, irmão, até o dia de hoje, irmão, o sacrifício está feito, está posto à mesa, né? E a nossa tarefa, irmão, mas eu criei, irmão, eu amei. Agora a nossa tarefa que Jesus nos deu, o que é? Vamos levar a semente, vamos espalhar o evangelho. Não se preocupe, mas aquilo ali, olhar para o corpo, para a roupa da pessoa, não olha, irmão. Nós não sabemos qual será a semente que vai prosperar. A Bíblia fala: lance a semente, né? E não retire sua mão, porque você não sabe qual delas prosperará. Vamos apenas lançar semente. O Espírito Santo dará o crescimento a cada um de nós, irmãos. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Vamos orar, irmão, uma oração de agradecimento em nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é Deus. Rico Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, rico Deus.